Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O novo coronavírus atingiu o Reino Unido num momento decisivo de sua história. O país negocia os termos de sua saída da União Europeia. O primeiro-ministro Boris Johnson se tornou o primeiro governante a contrair a doença. Isso um dia depois de a Rainha Elizabeth fazer um apelo pela união do país. Vamos analisar os impactos da pandemia sobre o Reino Unido e, claro, sobre o resto do mundo. A gente conversa, como sempre, com as pessoas que estão vivenciando os acontecimentos em primeira mão. Começando com a correspondente da CNN em Londres, Denise Odorici. Denise, seja muito bem-vinda ao CNN Mundo. Obrigada, Lorival. Um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que está assistindo ao CNN Mundo. Como eu dizia, Denise, a pandemia atinge o Reino Unido num momento em que o país já vem de um longo processo de comoção, desde o referendo de 2016, que dividiu o país ao meio sobre continuar na União Europeia ou sair da União Europeia. Aí vem a pandemia, com o primeiro-ministro hesitante, relutou em tomar medidas, depois assumiu a gravidade da situação, tomou medidas, vem a rainha fazer um apelo pela união do país e no dia seguinte o primeiro-ministro é internado com o coronavírus. Como é que está o ambiente, como é que está o sentimento na população britânica? Então, Lorival, é uma percepção bem curiosa, essa sua pergunta, porque a impressão que eu tenho é que se o Reino Unido estava completamente dividido, até ano passado, início desse ano, com o Brexit e os Remainers, que queriam continuar na União Europeia, e os Brexiters, como se diz aqui, que acabaram vencendo, que conseguiram o que queriam, sair da União Europeia. Quando começou a pandemia, a gente percebeu que começou a aumentar essa união nacional. Como você disse, a rainha tem um papel muito importante, nessa unificação realmente da população, de quem tem determinada orientação política, de quem tem outra. E eu acho assim, que isso culminou com a internação do primeiro-ministro, porque o Boris Johnson, a gente sabe, ele é um político bastante polêmico, bastante controverso, ele não agrada a todo mundo, porém ele conseguiu uma vitória avassaladora no ano passado do Partido Conservador, e isso se dá muito em função da figura dele, Se a gente pensar no sistema de governo aqui do Reino Unido, um parlamentarismo monárquico, a figura do poder não é tão personalizada como, por exemplo, no presidencialismo que a gente tem no Brasil, Então, as decisões são tomadas em conjunto pelos membros mais importantes do parlamento, existem alguns comitês específicos de determinados temas que tomam as decisões, mas de algumas décadas para cá, e pelo que eu percebo, especialmente no governo de Boris Johnson, o poder no Reino Unido ficou bem personalizado, vamos dizer, aliás, personificado, na figura central dele. Então, ainda que as coisas continuem funcionando do mesmo jeito, ele tem um papel muito importante. A partir do momento que Boris Johnson é internado numa situação de crise, como essa, uma crise sem precedentes na história recente, eu acho que dá para comparar com a Segunda Guerra Mundial, essa é a comparação que a gente tem visto muito, tanto em questões sociais quanto em questões econômicas, a sensação que eu tenho é que está todo mundo torcendo para que ele melhore, porque é como você ter um barco sem o capitão, Então, se quem não gostava muito, ou quem não gosta muito do Boris Johnson, talvez esteja agora até querendo que ele volte, pior sem ele, como se diz. Porque realmente há uma sensação de quem está no comando do poder agora, Não existe um vice-primeiro-ministro, não existe uma linha formal de sucessão de poder aqui no Reino Unido, então a gente sabe que o secretário das Relações Exteriores, o Dominic Raab, ele assumiu esse papel, ele foi nomeado pelo próprio Boris Johnson para tomar as decisões importantes quando necessário, mas isso também é muito vago, O que é quando necessário e quais são as decisões importantes? Eu acho que todas as decisões são importantes num momento como esse, Qualquer movimento é decisivo, é estratégico para o enfrentamento da crise, E na ausência de Dominic, quem que seria? Então também foi determinado que Rishi Sunak, o ministro das Finanças, seria um segundo nome, mas fala-se muito aqui num vácuo de poder.
realmente, né? E eu acho que esse é um sentimento entre os britânicos. Quem que está no comando agora? Denise, em relação a esse debate que existe no mundo inteiro entre economia e saúde, como é que está isso no Reino Unido? Eu acho que são dois pontos bem importantes que justamente por causa dessa dúvida de quem está no comando, de que não se sabe muito bem como equacionar, né? Porque é um momento que o país vem aumentando demais os gastos públicos, porque você teve que criar pacotes de ajuda para negócios, você teve que proteger empregos, você teve também que fazer investimentos no próprio sistema de saúde, né? Então, como é que você equaciona isso no momento que o país está vendo perdas financeiras comparáveis realmente à da Segunda Guerra, né? Já nem se fala mais na crise de 2008 para efeito comparativo com o que está acontecendo agora aqui no país, no Reino Unido, e eu acho que até na Europa como um todo, né? A comparação já vem sendo mesmo com a Segunda Guerra. Então, o governo abriu os cofres, realmente, né? Então são trilhões em libras para proteger empregos, porque prevê-se que se não se fizer isso agora, o estrago pode ser muito maior lá na frente, né? Mas com certeza está todo mundo esperando um período de recessão e um período lento de recuperação mesmo econômica, né, Lorival? Denise Odorici, correspondente da CNN em Londres, muito obrigado por participar do CNN Mundo. A gente conversa agora com o economista José Bruno Fevereiro, economista associado ao Goldsmiths College da Universidade de Londres. José Bruno, seja muito bem-vindo ao CNN Mundo. E eu já começo te fazendo uma primeira pergunta. A gente falava agora sobre economia com a Denise Odorici, que é o tema da nossa conversa. Precisamos dividir em duas partes, né? Quer dizer, a economia britânica com o Brexit e a economia britânica com a pandemia. Começando pelo Brexit, como é que já estava a economia britânica ao sair da União Europeia antes da chegada do coronavírus? Olá, Lorival. Obrigado pelo convite. A pandemia não podia chegar em momento mais complicado ao Reino Unido. Uma vez que foi assinada o acordo da saída da União Europeia, em dezembro do ano passado, deu-se início a um período de transição que duraria um ano, esse ano de 2020, onde as duas partes teriam que negociar o acordo de comércio que valeria após o final desse ano. E um tempo muito curto, com muitas questões sensíveis a serem trabalhadas e discutidas, e perde-se tempo valioso nesse processo, com agora a questão da pandemia do coronavírus, que tomou completamente a atenção dos governos dos dois lados do Canal da Mancha, e botando a questão do Brexit e do acordo comercial para segundo, terceiro plano. Né? Primeiro plano, reduzir os casos, controlar a pandemia. Segundo plano, olhar os efeitos de curto prazo da economia, e só depois volta-se a pensar e discutir Brexit. Nisso, já há pedidos para que se haja uma prorrogação desse período de negociação, desse período transitório que duraria esse ano. E a situação de momento é essa. Já houve negociações que foram adiadas, que eram para acontecer no final de março. A economia, parte já vinha se preparando, parte do efeito negativo do Brexit já vinha sendo precificado e sentido, porque muitos dos investimentos que aconteceriam ligados à União Europeia, ligados às cadeias de valor europeias e às exportações para a União Europeia foram adiados ou foram redirecionados para outros países, como novas fábricas de automóveis e questões assim. E perde-se também a oportunidade de... O Brexit, ele tinha um grande benefício na visão dos Brexiters, era poder flexibilizar a legislação, regulamentação trabalhista, ambiental e social. E você vê agora, com a crise do coronavírus, você vê quanto é necessário toda essa rede de proteção social para momentos de crise, né? Então, um dos potenciais benefícios do Brexit, vistos pelo Partido Conservador e pelos grupos econômicos que apoiaram o Brexit, já estão sendo postos em questionamento com todas as medidas que são necessárias, que se mostram necessárias
para enfrentar a pandemia e situações de crise, né? José Bruno, você acha que essa experiência da pandemia muda um pouco a mentalidade, a linha de pensamento ortodoxa seguida pelo Partido Conservador, ou passada a pandemia tudo volta ao que era antes? É uma pergunta mais para um cientista, né, econômico mesmo, é uma pergunta um pouco mais profunda, né, sobre os sentimentos. Bom, não só científica, mas também de psicológica, né? Conseguir entender exatamente o que passa na cabeça de cada um. Isso. Bom, as medidas tomadas vão muito em contra a receita ortodoxa, né? O preceituário ortodoxo de como encarar a economia e a presença do governo na economia. E a questão é se isso será entendido apenas como uma resposta à situação de crise ou parte das medidas serão prolongadas e constituindo-se um novo normal, né? Muito complicado nesse momento entender, vai depender bastante de como a economia vai reagir e dos benefícios a serem percebidos pelas medidas sendo implementadas, né? Então você tem que ver ainda como a efetividade das políticas antes de conseguir ter um cenário mais claro do que será a forma de fazer política econômica que o Partido Conservador tomará na Inglaterra. O colchão econômico e social é suficiente para tantas pessoas perdendo os empregos ou não podendo simplesmente trabalhar e gerar renda? Para uma parada de 3 meses, sim, o governo tem capacidade de entrar subsidiando empréstimos, garantindo empréstimos, aumentando transferências com o aumento do endividamento. O Banco Central inglês tem entrado junto nisso, garantindo que comprará a dívida do governo inglês caso o mercado não absorva ao longo desse ano. Se a economia voltar de forma rápida, termos uma crise em formato em V, como se comenta, o ano que vem esses gastos extraordinários já não serão necessários e a arrecadação de impostos terá retomado o seu patamar normal. E assim, essa necessidade de financiamento, de emissão monetária para financiar o déficit, que chegará próximo de 10% esse ano, a necessidade de financiamento do setor público, se projeta, se estima que chegará a 10% esse ano, não será nem perto do que, será muito maior do que o necessário para o ano que vem. José Bruno Fevereiro, economista associado do Goldsmiths College da Universidade de Londres, muito obrigado por participar aqui do nosso CNN Mundo. Bom, a gente conversa agora com a Beatriz Buarque, que faz doutorado em política na Universidade de Manchester e dirige a ONG Words Heal the World, traduzindo Palavras Curam o Mundo. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui ao CNN Mundo e eu já começo com uma pergunta. Houve uma mudança de mentalidade que aconteceu em muitos países e também no Reino Unido com relação a encarar a gravidade do coronavírus. Como é que foi esse processo? Ainda existem muitas pessoas que estão céticas, que acham que a quarentena, o isolamento, o distanciamento são medidas duras demais, que a economia deveria ter sido mais poupada, ou a ficha caiu totalmente no Reino Unido? Como é o sentimento em relação à economia versus proteção da saúde, digamos assim? Aqui a população anda bem dividida. Enquanto grande parte da população encarou com isso o coronavírus com seriedade e até viu com maus olhos a demora no governo em adotar a quarentena, existe uma boa parcela da população que não está encarando essa epidemia como uma coisa séria, e isso se deve principalmente a 2 fatores. Um é a descrença no governo e o outro é a circulação de fake news e teorias da conspiração. A questão da descrença no governo é que desde que começou a epidemia aqui no Reino Unido, tem sido muito evidente a falta de consenso na base do governo com relação a como gerenciar essa crise, né? Desde que começou a crise, Boris Johnson vem dizendo que está seguindo a orientação científica, que vai dar os passos adequados de acordo com a orientação científica, mas aí logo depois muda de ideia. Então,
essa inconsistência ficou muito evidente. E isso tem gerado muita confusão na mentalidade, assim, na percepção das pessoas. Porque, por exemplo, aqui foi decretada a quarentena, mas aí o que eles dizem é as pessoas não podem sair de casa para fazer coisas que não sejam essenciais, mas podem, por exemplo, continuar fazendo exercício físico e saindo para fazer alguma atividade física, alguma coisa nesse sentido. Aí as pessoas começam a achar que, ok, beleza. E o que acontece? Aqui a temperatura está aumentando, porque o inverno passou, aí no final de semana os parques têm ficado cheios. As pessoas continuam meio que levando uma vida normal, mais ou menos, sem encarar com uma devida seriedade como deveria ser encarada essa epidemia. Então, essa é o fator de descrença no governo, né? Descrença na transparência do governo. E o outro fator que tem influenciado muito o comportamento das pessoas com relação à epidemia, e isso está muito forte aqui no Reino Unido, é a circulação de fake news e teorias da conspiração. Assim, Beatriz, tem vários vídeos no YouTube, no Twitter, dizendo que o coronavírus é uma farsa, que foi criado por Bill Gates ou pelos judeus. E, inclusive, durante essa semana, um desses teóricos da conspiração, que tem mais de 800 mil seguidores no YouTube, teve um vídeo deletado porque o vídeo chegou assim, foi o segundo vídeo mais acessado no YouTube. E a circulação desse tipo de informação, que a gente chama assim de desinformação, né, é extremamente prejudicial em tempos de crise por vários fatores, mas principalmente porque coloca vidas efetivamente em risco, né? Se as pessoas passam a acreditar que o coronavírus é uma farsa, elas não adotam as medidas de precaução que deveriam ser adotadas e aí acaba colocando outras pessoas em risco. Beatriz, e esse ceticismo, até mesmo essa desinformação, em grande medida, no passado, foi impulsionado pelo próprio Boris Johnson, quando era jornalista, correspondente do Daily Telegraph em Bruxelas, que ele criava mesmo histórias um pouco fantasiosas sobre a União Europeia. E, ultimamente, de 2016, na campanha pelo Brexit, e antes de se tornar primeiro-ministro, enfim, ele semeou muita dúvida, muita controvérsia. O adoecimento dele mudou essa visão em relação à liderança do Boris Johnson, ou ele continua sendo aquele rapaz meio brincalhão que não leva muito a sério a informação, a ciência, etc. Continua sendo visto assim, ou ele se torna um líder diferente com a sua doença? Do meu ponto de vista e da minha análise assim, de twitters e percepção das pessoas, até nos jornais, não mudou e, pelo contrário, o que acontece é o seguinte: quando estourou toda essa epidemia, ele tinha até uma base forte que estava ali dando suporte a ele, por exemplo, com relação ao Brexit, né? E desde que começou a epidemia e toda aquela demora para adotar a quarentena, ele começou a ser duramente criticado, não só por segmentos que eram contra ele, mas também da sua base de poder. Então ele começou, se ele era visto por alguns segmentos como uma liderança, isso caiu por terra. E isso ficou muito evidente agora também recentemente, porque as pessoas que estão falando pelo governo na ausência dele, assim, explodiram twitters, acho que ontem, falando sobre isso, twitters durante essa semana, sobre possíveis novos primeiros ministros, porque é um vácuo, é realmente um vácuo de poder. E eu acho que até mesmo a insistência dele em levar em continuar colocando a agenda do Brexit como uma agenda prioritária, apesar da epidemia, também não foi bem vista aqui não, porque ele, apesar de toda essa epidemia, quando começou a epidemia aqui no Reino Unido no final de março, ele continuava insistindo que sim, a transição vai terminar, vai selar o acordo no fim de dezembro, e a expectativa é de que ele continue insistindo, apesar de sofrer uma grande pressão da sociedade e também de segmentos do parlamento e do governo para, assim, colocar o pé no freio agora
e estancar a primeira sangria provocada pela epidemia. Tá aí a Beatriz Buarque, que faz um doutorado justamente sobre discurso de ódio na Universidade de Manchester e dirige a ONG Words Heal the World. Beatriz, muito obrigado por participar aqui do nosso CNN Mundo. A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube, depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.